Hoje eu vejo como é difícil uma mãe que tem um filho autista. E uma coisa que eu nunca vou concordar é uma criança com autismo ela estudar aonde tem crianças que não têm autismo. Ah, Márcio, mas você é preconceituoso. Não, não sou preconceituoso. Eu vou explicar para você entender. A criança que ela tem autismo, essa criança, ela é sensível. Ela não é uma pessoa como uma criança que não tem autismo. Vou explicar direitinho para que você possa entender. E eu acredito que você, mãe, que tem um filho, uma filha com autismo, vai concordar comigo. Uma sala de aula, onde tem, vamos supor, 10, 20, 30 alunos. E dentro dessa sala de aula tem duas, três pessoas com autismo. O que é que acontece? Quem não é autista, né, não tem autismo, essa pessoa vai zoar, vai gritar, vai fazer todo barulho. E as pessoas que têm autismo são pessoas sensíveis à audição, elas não gostam de barulho, de tumulto. E você colocar uma criança dentro de uma sala de aula, junto com outras crianças que não são autistas, gente, isso é um crime. É uma loucura fazer isso com uma criança que tem esse problema. Essa criança vai ficar louca. Ela não aguenta o barulho. E até quando essa tal de educação do Brasil vai entender que quem é autista tem que ser cuidado especialmente, pessoas especialmente para cuidar dessa criança na hora que ela estiver na sala de aula. Não se pode fazer isso com as crianças desse país. Nós vivemos num país que tem mais de 1,5 milhão de pessoas autistas no Brasil. E a classe que afeta mais, eu pesquisei, é a classe pobre. Infelizmente. Porque muitas vezes não tem condição de tratar o problema da sua filha e do seu filho. Eu fico com o coração partido quando eu vejo uma mãe que tem um filho autista que leva para uma sala de aula onde tem pessoas que não têm o mesmo problema daquela criança. Aquela criança cada vez mais vai ficar agressiva, por mais que tome o remédio, mas não vai servir, porque chega ali, é muita muvuca na cabeça da criança. Eu mesmo, eu não consigo estar onde tem muita zoada, muita baderna. E não sou autista. Imagine uma criança autista no meio de 20, 30, 40 alunos. Que essas crianças não entendem o problema dessa outra criança. E eles não são culpados. Mas tem uma lei maldita que obriga as mães a levar seus filhos para esses locais. E outra, a mãe que tem um filho autista ou até mesmo algum problema de deficiência, essa mãe tinha de receber um salário. E essa criança um salário também. Porque não é brinquedo uma mãe viver com um filho ou uma filha que seja com problema de saúde, de deficiência, ou um filho autista, para dar conta de tudo isso, trabalhar, fazer tudo isso. Não. Ela tinha de viver simplesmente para Deus, para ela e para o filho dela. E ter todos os meses o seu salário e o dessa criança. É muito triste. Eu já sei que a criança tem direito a um salário, mas a mãe também era para ter. É muito dolorido. Você só sabe quem tem um filho autista, quem tem um filho que é deficiente, que não pode caminhar, que a mãe passa o tempo todo cuidando dessa criança, dia e noite. E ainda as pessoas julgam esse tipo de mãe. É muito triste o que a gente vê nesse Brasil. Eu fico imaginando. Quando a gente tem um filho, que ele cresce, não, o filho vai trabalhar, vai fazer suas coisas, tudo bem. Agora, um autista, que às vezes tem deles que o grau é muito forte. Tem pessoas autistas que, beleza, consegue trabalhar, consegue casar, viver uma vida de boa.
Mas tem deles que têm o grau do autismo altíssimo, que não consegue. É uma tristeza. E você vê uma mãe dessa, dia e noite, ao lado de um filho desse, não abandona seu filho e não é compreendida, por às vezes, por marido, família, a sociedade. Imagina você ter um filho e você saber que vai ser o resto da vida dele. Estar com ele no braço, porque ele não pode caminhar, não pode se mover, e você cuidar o tempo todo. Os outros vêm dar uma olhadinha e vão embora. E você está com ele 24 horas. Né? Essas mulheres são guerreiras. É por isso que eu digo, não sou de acordo. A criança que tem autismo, estudar junto com os que não têm. Isso não é querer tratar de igual para igual. Não, vocês estão fazendo mal a essas crianças. Essas crianças têm que ter uma sala especialmente só para elas e ter não só uma cuidadora ou duas, depende da quantidade, mas tem que ter, especialmente, só para essas crianças. Essa é a minha opinião. Um forte abraço para você, mãe, que tem um filho autista, para você, mãe, que tem um filho com alguma deficiência que não pode caminhar, que depende de você 24 horas. Vocês são guerreiras. Vocês são as mães mais poderosas. Que pena que não são compreendidas e não são valorizadas. Às vezes por marido, por família e pela sociedade. Mas pode ter certeza, dedique o amor de vocês a seus filhos. Porque você, fazendo isso, está garantindo uma morada no céu com Deus, cuidando do seu filho. Vai que dia você vai ficar cansado, você é um ser humano. Mas o seu amor é maior do que o seu cansaço. E tudo que você fizer aqui com o seu filho, não abandone. Deixe a sociedade abandonar você e seu filho. Mas não abandone seu filho. E tenha Deus no coração. Que Deus te dá a recompensa melhor do que qualquer sofrimento na terra. Que é a vida eterna para você e para o seu filho. Forte abraço. Deus abençoe. O seu quanto vocês sofrem. O seu quanto vocês passam. Essa é a realidade. Que Deus abençoe a cada um de vocês.